Novos desdobramentos para o 8 de janeiro, pessoal. A imprensa está trazendo à tona detalhes exclusivos que estão aí realmente movimentando a cena política. Você vai saber agora os detalhes neste vídeo, tá certo? Que a gente vai aqui reagir juntos para entender o que está acontecendo e, claro, quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Você acha que o 8 de janeiro teve justiça, não teve justiça? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, você está aqui com a gente, tá? Todos os dias no canal Alerta Político. Vamos sempre trazer as principais notícias para você, brasileiro. Tamo junto! Vamos agora entender quais serão esses novos desdobramentos e aí entender, claro, o que vai acontecer nas próximas etapas. Estamos de volta e agora para falar um pouco da expectativa dos desdobramentos do inquérito que investiga o plano de golpe de Estado em 2022. A gente tem falado muito aqui no programa, a gente tem trazido informações, entrevistas com advogados, mostrando o lado das defesas, as estratégias desses investigados. E eu tenho contado aqui que uma dessas estratégias é de empurrar as responsabilidades, tá? De transferir a responsabilidade de um investigado para o outro. Valdo, tenho visto pouca negativa de forma enfática da investigação, porque a investigação, esse relatório, ele é muito robusto, com provas, com documentos, com material que foi analisado, que está em análise, inclusive, fruto de busca e apreensão ao longo desses últimos quase 2 anos, né, de apuração pela Polícia Federal. Aí os advogados constituídos, eles estão estudando essas provas, esse material, e até conversando ontem com um desses advogados, ele me dizia assim, muito importante o que vocês levantaram na sexta-feira passada, quando da entrevista do doutor Juca, que defende o Braga Neto, ele esteve aqui no programa, eu perguntei a ele, Valdo, a respeito de uma mensagem do Braga Neto, que consta no material da PF, já jogo aqui pra gente, em que o Braga Neto conversa ali com o Cordeiro, que era um assessor de Bolsonaro no Palácio do Planalto, e o Cordeiro está perguntando a ele, Braga Neto, no final de 2022, há 4 dias de deixarem o cargo, o que ele faz com o currículo de uma amiga que queria trabalhar no governo. Aí o Braga Neto responde, olha, se a gente continuar, se a gente seguir, manda lá para a Secretaria-Geral, senão vai ser, aí ele usa um palavrão, eu vou traduzir aqui, vai ser difícil. Então, como uma das provas, né, Valdo? Mas ele me chamou a atenção para isso, porque ele faz parte dessas defesas, é uma tentativa de também empurrar essa responsabilidade para outros investigados. Valdo. Essa estratégia é muito perigosa, né, Andréia? Nós vimos o que aconteceu com o Mauro Cid, que além da questão familiar, né, quando começou a envolver o pai dele, o general Lorena Cid, também o fato de Bolsonaro estar começando a abandoná-lo também pesou na sua decisão de fazer uma colaboração premiada. Nesses últimos dias de 2024, Andréia, o que os investigadores estão sentindo ali daqueles que foram alvos desta última operação, da Operação Contra o Golpe? É uma sensação de insegurança por parte dessas pessoas, porque a PF conseguiu apreender mais material nessas últimas operações e que ainda estão sendo processados esses documentos, esses equipamentos eletrônicos. E eles podem trazer novidades e me disseram que vão trazer novidades em relação ao que já se sabe até agora, que vai acabar servindo como uma pressão a mais, principalmente nos kids pretos que estão presos neste instante, em relação ao que vem para eles no futuro. Olha, tem aqui, outras provas foram reunidas, novas indicações de que vocês realmente estavam envolvidos numa operação golpista e na qual vocês respondiam ordens de cima. Então, tudo isso sinaliza na avaliação dos investigadores, como eles acompanham todo esse processo, uma grande insegurança por parte de bolsonaristas, principalmente militares, em relação ao que aguarda-os a partir do ano que vem, que começa daqui a pouco, né? Vai ter novas etapas dessa investigação, ela não acabou. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passo Rodrigues, disse, olha, vai ter um inquérito complementar,
né, que será encaminhado para o ministro Alexandre de Moraes, que vai encaminhar também, enviar esse material para o Procurador-Geral da República, e vai ser importante na decisão do PGR, que tudo indica vai ser tomada no final de janeiro, se ele denuncia ou se não denuncia, se arquiva, se não arquiva, se pede novas diligências, mas o que está sendo indicado é que algo ele já vai enviar para o Supremo como denúncia. Talvez não tudo, pode ser. Alguma coisa ele pode, em relação a algumas pessoas, pedir novas diligências, sim, mas existe uma avaliação de que ele deve, principalmente em relação às principais personagens desta trama golpista, a denúncia ser encaminhada no final de janeiro para o Supremo, quando voltar do recesso deste início de ano, já ter essa decisão pela frente ali na primeira turma. Lembrando que esse caso vai ser julgado pela primeira turma, presidida por Cristiano Zanin, e o relator nela é o ministro Alexandre de Moraes. Então, Andréia, tem muita gente aí fazendo a virada de ano 2024, 2025, meio que atormentada pelo que pode vir neste início de 2025, nestas investigações, Andréia. Só para jogar aqui, para não deixar o assinante sem a notícia completa, por favor, Felipe, roda aqui. Essa matéria que está lá no blog, no G1, no meu, ela é de fevereiro de 24, mas eu lembrei durante a preparação para a entrevista e perguntei isso para o advogado do Braga Neto, porque isso aqui é uma troca de mensagens que foi encontrada pela PF, é prova, está lá no material que foi apreendido. E aí essa história que o documento de 27 de dezembro de 2022, ou seja, 4 dias antes da posse antes do fim do governo Bolsonaro, o Braga Neto recebeu essa mensagem do Cordeiro, o currículo de uma mulher. O Cordeiro pergunta a Braga Neto: onde eu posso enviar esse currículo de uma amiga aqui em Brasília? Ora, se eles estão fora do governo... não, deixa eu fazer primeiro a resposta, depois eu faço o meu comentário. E o Braga Neto responde: Cordeiro, se continuarmos, poderia enviar para a Secretaria-Geral. Fora isso, vai ser... Aí ele fala o palavrão. E aí, eu fiquei pensando, ora, se eles estão fora do governo, porque Lula ganha em outubro, isso aqui é 4 dias do governo, continuar onde? Do que eles estão falando? Se a gente continuar no Palácio, continuar fazendo o quê? Então, assim, isso aqui para mim, isso aqui depois foi apontado, como eu contei para vocês, por uma fonte das mais importantes que acompanha a investigação, falando, isso aí... Você batona a cueca. Para Braga Neto, isso é um complicador. Não, é difícil explicar. E difícil também tirar de Braga Neto a responsabilidade, Lins, de ser um dos mentores desse planejamento de golpe. Ele está dando uma orientação, então é uma orientação, ele não está dizendo assim, não sei o que fazer, né? A única coisa que ele poderia fazer nesse momento, há 4 dias do final do governo do qual ele participava, era dizer: encaminha isso para o pessoal da transição. O pessoal da transição é que está escolhendo agora quem serão os ocupantes de novos cargos, analisando currículos e tudo mais. Isso é o único que pode fazer, porque ele estava, de fato, se despedindo, ou em tese, estaria, de fato, se despedindo. Por essa resposta, a gente vê que ele estava preparado para, eventualmente, continuar, se desse certo, a trama golpista, da qual, fica claro a partir dessa mensagem, ele participou. Ele tinha uma expectativa de, talvez, ficar no poder. Poderia não ficar, não desse certo a trama golpista, como não deu. Mas ele acreditava nessa expectativa. Daí ele ter dito isso. Manda lá para a Secretaria-Geral, se continuarmos. Se não, tá aí, e o baixo nível imperou e pronto. Dapi, vou jogar para você, mas eu peguei aqui o que diz a PF, tá? Porque isso aqui é informação da investigação que está pública, esse relatório da PF, ele é público. Considerando que a chapa presidencial vencedora das eleições de 22 já tinha sido diplomada e a mensagem foi enviada poucos dias antes da posse do novo presidente da República, a expressão, aspas, se continuarmos, ratifica que os investigados ainda estavam empreendendo esforços para tentar um golpe de Estado e acreditavam na consumação do ato, impedindo a posse do governo que tinha sido eleito, Dapi. Não tem nenhum contexto constitucional para um comentário como esse do Braga Neto. Quando ele diz, se a gente ficar por aqui, ele está subentendendo um golpe de Estado. Rompimento de ordem constitucional é golpe de Estado.
é isso que ele está presumindo que ainda pode acontecer. E lembrando que não foi uma tentativa, foram várias tentativas de golpe de Estado, inclusive a tentativa de desacreditar as urnas, etc. Foram várias tentativas, etc., até o 8 de janeiro, e depois a gente sabe que outras coisas depois ainda vieram. Então, comentário, o golpe. Não tem relativização que o doutor Oliveira Lima possa fazer na hora de defender o cliente dele. Ele tem que defender, mas essa mensagem que você bem lembrou, ele está levando em conta a possibilidade de um golpe. E ela é coerente com algo que o próprio Braga Neto dizia de vez em quando em dezembro, e virou até uma piada, mesmo na internet, lembra? Aguarda 72 horas, confia na gente, aguarda 72 horas. Né? Não percam a fé. Não percam a fé. Virou piada, inclusive, em futebol, né? O resultado de futebol, aguarda 72 horas, o VAR vai rever o lance. E isso era reiterado, e não só por intermédio dele, vocalizando isso, mas outras pessoas associadas a esse núcleo golpista do governo Bolsonaro. E aí tem essa escrita ali, uma mensagem, ele dizendo manda para fulano, então palavrão, né? Palavrão, né? Na opção dele, palavrão. E na entrevista, né, com o doutor Oliveira Lima, ele sugeriu uma acariação do Mauro Cid com o Braga Neto. Na minha cabeça me veio uma outra acariação que seria interessante juridicamente fazer, que é do doutor Oliveira Lima com o doutor Cunha Bueno, defensor do Jair Bolsonaro. Né? Porque o Cunha Bueno aqui no programa falou, não, o Bolsonaro não se beneficiaria do golpe, haja vista que criaria-se uma junta que o tutelaria, ele não é mencionado ali. Então, essa cariação entre quem é que se beneficiaria do golpe ou não, seria interessante de ver também os argumentos jurídicos. É claro que isso não tem nenhuma provisão legal, mas mostra isso que é o início da nossa conversa aqui. As pessoas começam a se autodevorar. A culpa é do Mauro Cid, a culpa é do Braga Neto, a culpa na verdade é de todos eles participaram de uma conspiração golpista, que deu errado. Se ela tivesse dado certo, nós não estaríamos conversando sobre isso aqui, e possivelmente não estaríamos aqui conversando sobre qualquer coisa. Então, sorte que deu errado, sorte que palavrão. Então, para a gente organizar, vou passar para o Dani, mas só para organizar para o assinante o que os advogados disseram aqui. O César Bittencourt, que é o advogado do Cid, também esteve aqui algumas vezes e disse, olha, o Cid era só um ajudante de ordens, ele seguia ordens. Então, não é muito difícil entender, né, que ele estava ali como um assistente, como um secretário do presidente da República, que era o presidente Bolsonaro. O doutor Paulo da Cunha Bueno, que defende Bolsonaro, disse aqui o seguinte, se de fato teria... É verdade, essa investigação está levando à conclusão de que teríamos um golpe, Bolsonaro não seria o principal beneficiário. Por quê? Porque, nas palavras dele, seria montada uma junta militar comandada pelo Braga Neto e pelo Heleno. Ou seja, o que ele está dizendo? Os militares dariam um golpe do golpe, né? Sempre lembrando aqui que não existe essa expressão junta militar no relatório da PF. O que o relatório diz é que teria um gabinete de crise que seria comandado pelo Augusto Heleno, tendo como o coordenador geral o Braga Neto. Então essa é a estratégia de defesa do Bolsonaro, dizer, eram os militares, tá? E aí, por fim, o doutor Oliveira Lima aqui, na semana passada, dizendo que a delação premiada do Cid é uma delação mentirosa, que o Cid mentiu nessa colaboração. E, como o Dapi lembrou, sugerindo essa acariação. Só para trazer essa informação, que foi bom você ter citado isso, Dapi, a apuração que eu tenho é que o entorno do Mauro Cid descarta uma acariação. Acha que não tem que fazer acariação nenhuma, que está lá para colaborar com as investigações, fazer delação premiada, e que isso é uma estratégia de defesa que o Braga Neto não tem o que fazer, então partiu para tentar atacar, de fato, o Mauro Cid. Até porque uma acariação entre os dois envolveria uma acariação entre um tenente-coronel e um general de 4 estrelas. Quer dizer, não é, digamos assim, uma acariação de duas pessoas que estão no mesmo patamar, né? Você teria ali um tenente-coronel tendo que reafirmar uma série de declarações que foi feita em juízo, foi feita dentro de um quadro de investigação, acusando um general de 4 estrelas. Não é algo normal, não seria algo trivial de ser feito, não é algo que aconteceria, digamos assim, em outras investigações envolvendo outras pessoas, até porque os dois continuam fazendo parte do Exército.
Nenhum dos dois foi expulso do Exército, os dois continuam fazendo parte do corpo do Exército brasileiro. E claro que quando a gente começa a ouvir toda essa investigação e os reflexos dessa investigação, tudo começa a ornar, né? Quer dizer, a gente começa a lembrar dos acampamentos próximos às organizações militares, aos quartéis do Exército, manifestações que pediam, não era nenhum segredo, pediam um golpe de Estado, pediam uma interrupção, pediam que houvesse ali um impedimento. E sempre com intervenção militar, já com Bolsonaro, com Bolsonaro no poder. Isso era reiterado. Intervenção militar com Bolsonaro no poder. O nome dele não precisava estar em canto nenhum para se saber que ele era o beneficiário maior de qualquer... Até por conta dessa questão hierárquica que o Daniel está lembrando, ele está no meio do caminho. Pois é. Meio não, na verdade, está abaixo do Mauro Cid. E aí quando você pensa que foi feito todo um trabalho para jogar uma nuvem sobre as urnas eletrônicas, dizendo, olha, as urnas elas não funcionam, tem fraude, etc. Claro, para que no momento 2 você possa dizer, eu não aceito esse resultado, porque as eleições foram fraudadas, afinal eu estou aqui há meses e meses contando para vocês que as eleições são fraudadas. Não me parece que seja provável que tudo isso foi um acaso. Né? Quer dizer, você teve toda ali uma estratégia de deslegitimação das urnas eletrônicas, aí você tem eleição, o Bolsonaro é derrotado, depois a gente tem acampamentos com pessoas pedindo um golpe de Estado, você tem um general dizendo não percam a fé, um general dizendo se a gente ficar, você pode mandar o currículo. Tudo isso é uma grande coincidência? Tudo isso foi reflexo, digamos assim, de um alinhamento dos astros? Nada estava acontecendo? Alinhamento das estrelas, com certeza. Não dos astros, mas das estrelas. E vai ser interessante acompanhar. O Daniel mencionou um fato que é importante. Quer dizer, todos esses militares, ora indiciados, alguns presos já, inclusive o general Braga Neto, o que vai acontecer com eles no âmbito das Forças Armadas, né? Tendo sido dada sequência aos processos, depois vamos imaginar de indiciados, depois eles sejam processados, de fato condenados, sim, como é que o Exército vai tratar isso? Porque é óbvio que alguma atitude é de ser tomada, ele não pode continuar tendo o respaldo e os benefícios que um militar da ativa ou mesmo da reserva receberia, né? Não, eu estou olhando para você, Lindsay, estou pensando, parece que a gente está conectado, porque o Dapir citou a cariação, eu tinha uma apuração disso, e sobre o que você está dizendo, alguns dos militares que são amigos desses investigados, estudaram com eles, se formaram com eles, nas conversas que eu tenho de bastidor, eles falam assim, a situação do Tomás Paiva está muito ruim. Aí quando eles vão desenvolvendo o porquê, o Tomás Paiva é o general que comanda o Exército. É porque na visão deles, o comandante do Exército tinha que ter feito algo para impedir a prisão dessas pessoas que são investigadas por conspirar, por tentar um golpe de Estado no país.